Queridos, boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu estava agora aqui junto com a Jéssica, minha esposa, meditando aqui na palavra do Senhor e nós acabamos de ler um devocional muito importante e interessante, ainda mais nos dias em qual nós estamos vivendo, né? E eu queria só trazer uma reflexão bem rápida e três verdades aqui que eles nos ensinam nesse devocional. Primeiro, lá em Mateus 8, versículo 27, ele diz: que homem é este que manda até no vento e nas águas, né? Você deve conhecer essa passagem, quando os discípulos eles estavam no barco com o Senhor Jesus e Jesus estava dormindo. E aí os discípulos eles ficam desesperados porque começa a ocorrer uma grande tempestade, né? Isso nos traz um grande ensinamento, né? Ainda mais nos dias que nós estamos vivendo hoje, sobre a tempestade, sobre o momento de crise, de caos, né? Nós podemos fazer disso uma analogia, né? Entendendo que o momento que nós vivemos hoje talvez não foi diferente daquele momento em que os discípulos viveram ali por algum tempo. E uma das grandes verdades que nos encorajam é entender que nesse barco, né, nesse barco que nós lemos que estava ali o Senhor Jesus, em meio a toda essa tempestade, que ele está dormindo, a primeira grande verdade que nos ensina aí é que Deus, ele tem o poder sobre toda e qualquer tempestade, sobre toda e qualquer tipo de crise ou epidemia, pandemia ou eventualidade da natureza. Então, Deus ele tem um poder sobre todas as coisas. E isso faz-nos entender que Deus ele não somente tem um poder de impedir qualquer tipo de tempestade, qualquer tipo de situação, que seja ela de mal a pior, como ele também tem o poder em meio à tempestade, em meio a essa dificuldade, em meio ao que nós estamos vivendo. Deus também tem o poder sobre essa tempestade, né? O que nós chamamos aqui nessa passagem de tempestade. Trazendo para os dias de hoje, nós sabemos que estamos vivendo um momento muito difícil, de crise na área da saúde, de pandemia a nível internacional. Número 2, a grande verdade que nós podemos ter aqui, uma das três grandes verdades, é que nós devemos fixar os nossos olhos em Jesus. Em meio às dificuldades, em meio a qualquer tipo de adversidade, nós não podemos desviar os nossos olhos de Jesus, entendendo que se nós colocarmos os nossos olhos, os nossos pensamentos, o nosso coração em Jesus, isso vai nos trazer paz. Isso não vai nos deixar em pânico, desesperados, entendendo em primeiro lugar que Deus e o Senhor Jesus têm o poder sobre toda e qualquer tempestade, em meio à tempestade. E 2, que Jesus, se nós fixarmos os olhos nele, vai nos trazer esse sentimento de paz, uma paz que excede o próprio entendimento humano. E a terceira grande verdade é que nós devemos ter a certeza de que Jesus ele não nos abandonou em meio à tempestade. Jesus está no barco. Jesus não deixou os discípulos sozinhos no barco em meio àquela tempestade para que eles ficassem apavorados, desesperados, mas não, Jesus está conosco. A diferença é que Jesus está muitas vezes em paz, manso e humilde, assim como ele nos ensina a ser. E na verdade, esse terceiro ensinamento nos traz esse entendimento de que nós podemos ter a Jesus do nosso lado, que nós podemos entender que Jesus ele não nos abandonou e está lá à direita do Pai, à direita de Deus, olhando para nós como se ele não estivesse também participando deste momento. Não que ele talvez queira isso para nós, né? Mas muitas vezes o Senhor Jesus permite a tempestade para que ele possa nos ensinar algo. E aqui com os discípulos, Jesus ensina que eles devem confiar, que eles devem exercer a fé em meio às dificuldades, devem ter paz em meio ao caos. Isso nos traz um grande ensinamento para hoje, que em meio a todo tipo de dificuldade, ao caos,
e as adversidades, nós devemos entender essas três verdades: que Deus está no controle de todas as coisas em meio à tempestade. 2, que nós devemos colocar os nossos olhos em Jesus e ter paz. Isso nos traz paz. E 3, que Jesus está conosco. A Bíblia também diz que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Que Deus abençoe o seu coração. Fique na paz